ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para manifestar a tua benignidade pela manhã e tua fidelidade todas as noites, com instrumento de 10 cordas e com saltério, com um som solene na harpa, pois tu, Senhor, me alegraste com tua obra. Triunfarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são as tuas obras, ó Jeová! Teus pensamentos são muito profundos. Um homem bruto não sabe, nem o tolo entende isto. Quando os ímpios brotam como a erva, e quando florescem todos os que praticam a iniquidade, é que eles vão ser destruídos para sempre. Mas tu, ó Senhor, estás nas alturas para sempre. Pois eis que os inimigos, ó Senhor, porque eis que os teus inimigos perecerão. Todos os que praticam a iniquidade serão dispersos. Mas o meu poder exaltaste com o chifre do boi selvagem. Com óleo fresco estou ungido. Os meus olhos também viram o meu desejo para com os meus inimigos. O justo floresce como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor. Eles florescerão nas cortes do nosso Deus. Ainda na velhice darão fruto. Eles estarão cheios de seiva e verde, para mostrar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Olá, amigos, aqui é Augusto do canal Mensageiro. Tudo bem com vocês? Esse é um dos mais belos salmos. Um salmo de gratidão a Deus. Um salmo para quem busca proteção e para criar a consciência no eu sou, na força divina. Porque é bom dar graças a Jeová, como está representado aqui. Porque o ato da gratidão é um ato construtivo. Vemos isso nos versículos 1 a 5. E como tal, essa gratidão manifestada nos torna conscientes de nossas bênçãos e vantagens. Gratidão e crítica negativa não podem coexistir no mesmo coração. O canto de louvores a Deus tem uma influência mais construtiva sobre nós do que uma gratidão silenciosa. Sim, porque esse cantar alivia o coração do seu fardo e eleva a consciência a um estado de sentimento exaltado, nunca produzido pela gratidão silenciosa a Deus. Metafisicamente falando, cantar eleva a nossa vibração. Você pode escrever uns versos sobre o seu eu sou e deixar que isso impregne a sua mente. Entendendo a profundidade desses versos, você amanhecerá o dia em alta vibração, cantando o tempo todo. Aqui está muito bem escrito, porque devemos reconhecer a bondade de Deus pela manhã e sua fidelidade à noite, porque o pensamento da bondade divina, como algo que permeia tudo, nos inspira a sair durante o dia, com a vontade de fazer o bem, fazer o nosso melhor e tornar esse bem divino uma realidade dentro da nossa esfera de influência. À noite descansamos em paz, sabendo que o amor e o poder divinos cuidam de nós fielmente. Como podemos triunfar nas obras das mãos de Deus, regozijando-se no conhecimento de que Ele é o Senhor de tudo, que nele vivemos, nos movemos e existimos, que Ele nos guia continuamente com seu amor divino e sabedoria, que Ele faz seus atos poderosos em e através de nós, pois nós somos Ele, que por Ele somos mais que vencedores. Os pensamentos de Deus são profundos demais para nós entendermos. Bem, na sua totalidade são, porque ainda não atingimos a maturidade espiritual. No entanto, à medida que reconhecemos a sabedoria divina como ativa em nós e buscamos a verdade com confiança e expectativa, nossa capacidade de pensá-la e percebê-la se expande, e nossos pensamentos se aproximam mais da verdade universal. O Salmo 92 oferece boas notícias extraordinárias. Há pessoas com mais de 50 ou 60 anos que adoram esses versos. E se você tem menos do que isso, 30, 20 ou 40, e se sente subutilizado, parado, desanimado, você também precisa fazer. Não podemos deixar de ser frutíferos só porque algumas circunstâncias estão acontecendo.
por conta de um certo problema que ocorreu, uma situação chata no trabalho, ou se os cabelos estão ficando grisalhos ou os corpos não são mais tão flexíveis como antes. Se nós vivermos da maneira que o Criador pretende para nós, se deixarmos que nossas raízes cresçam profundamente no solo divino, se confiarmos na força e graça de Deus, então poderemos viver com significado e propósito. Mark Roberts disse sobre essa passagem: devo ter lido essa passagem do Salmo 92 pelo menos uma dúzia de vezes na minha vida, dado a minha prática de leitura devocional dos Salmos. No entanto, embora esse texto tenha passado diante dos meus olhos, nunca antes atingiu meu coração, mas dessa vez foi diferente. Alguns meses atrás, ao ler o Salmo 92, era como se nunca eu tivesse visto essas linhas antes. Em particular, o que me surpreendeu foi que, de acordo com essa passagem, os justos ainda darão frutos na velhice, permanecerão frescos e verdes. Porque essa imagem de florescimento na velhice despertou minha atenção. Há pelo menos duas razões para isso. Primeiro, embora eu não esteja totalmente pronto para admitir que entrei na velhice, posso me relacionar com o hebraico, do qual essa frase foi tirada. A língua original diz literalmente: eles darão frutos até em cabelos grisalhos. Quando deixei minha barba crescer há alguns anos, não era marrom, como costumava ser, nem mesmo cinza, mas branca como a de Papai Noel. Então, embora não esteja pronto para dizer que estou velho, admito que entrei no terceiro tempo da vida. Aos 62 anos de idade, se eu tiver tanto quanto os homens americanos da minha idade, que em média vivem 82 anos, então eu estou com mais de 7 anos no meu terceiro tempo. Assim, dada a minha perspectiva, como um terceiro terço, eu estava pronto para prestar atenção, como nunca antes, ao Salmo 92, com sua promessa de frutificação, mesmo na velhice. Eu realmente gostaria de ser fresco e verde, por muitos anos. A segunda razão, pela qual o Salmo 92 se destacou para mim, é que tem a ver com o trabalho da Max Depure Center. Nos 4 anos em que fui diretor executivo, conversei com centenas de líderes sobre seu trabalho e o papel que Deus desempenha nele. Em muitas dessas conversas, pessoas na última parte de sua vida profissional expressaram preocupação com seu futuro. Parte de descobrir a aposentadoria é esclarecer a visão bíblica como Deus pretende que seja. Em particular, precisamos entender a nossa vida. Precisamos entender o que nossa vida poderia e deveria ser no terceiro terço. Quando, como diz o bíblico, temos cabelos grisalhos. O Salmo 92, versículos 12 a 15, é uma passagem bíblica-chave. Se estivermos procurando como Deus vê o terceiro terço da vida, começa afirmando que os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Aqueles que são justos vivem em um relacionamento correto com Deus, com as pessoas e com o mundo que Deus criou. Seu crescimento é reforçado pelo fato de que, por assim dizer, eles foram plantados no templo de Deus, obtendo assim o sustento do Senhor. A afirmação desse versículo lembra o Salmo 1, que afirma que aquele que se deleita na lei de Deus é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Mas o Salmo 92 acrescenta algo que não está no Salmo 1. Não apenas os justos florescerão, mas o farão especialmente nas últimas estações da vida. Ainda darão frutos na velhice, permanecerão frescos e verdes. O versículo hebraico traduzido aqui como dar fruto é uma metáfora nas Escrituras com o significado de crescer, prosperar, florescer. Portanto, mesmo que não tenham a vitalidade física da juventude, as pessoas no terceiro tempo, que vivem corretamente, vão continuar a fazer a diferença em suas vidas. Eles serão frescos e verdes, isso é, jovens de coração, mesmo com corpos envelhecidos e cabelos grisalhos. O versículo final do Salmo 92 nos lembra que florescer na velhice tem tudo a ver com Deus. Os justos proclamarão que o Senhor é reto. Qualquer justiça que eles possam vem de Deus. E assim dizem: Ele é minha rocha. No versículo 1, diz:
É uma boa coisa dar graças ao Senhor. Por uma boa coisa, nós entendemos que é algo agradável, cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, exaltar Israel, Jeová, o Eu Sou, e deve sempre ser considerado como ambos. No versículo 2, para mostrar a tua benignidade pela manhã e a tua fidelidade à noite. A adequação da oração todas as manhãs e noites tem sido quase universalmente sentida. A lei mosaica previa isso, pelo estabelecimento do sacrifício da manhã e tarde. Está no livro de Êxodo. Com o ritual que o acompanhava, a piedade judaica acrescentou uma oração ao meio-dia, e o zelo cristão estabeleceu as 7 horas de oração. Manhã e noite ainda, no entanto, permanecem por reconhecimento comum os momentos mais apropriados para oração. Isso é, porque nesses horários, em modo geral, sua mente está mais receptiva, pouco depois de acordar e antes de dormir. São estados que sua mente desenvolve certas ondas cerebrais, onde as mensagens dadas pelo consciente são melhor absorvidas e direcionadas para sua mente subconsciente. Sobre o instrumento de 10 cordas e o saltério, alguns pensam que apenas um instrumento está sendo dito aqui, um instrumento de 10 cordas ou um alaúde, digamos. Sobre a harpa com som solene, também há isso em Salmos. A referência é clara ao serviço público do templo, pois nas devoções privadas dos fiéis não era provável que fossem usados instrumentos. Na linguagem metafísica, podemos interpretar isso como o uso do seu corpo físico em favor de ações que beneficiem o seu lado espiritual. É um autoculto, a sua personificação do ponto de vista do eterno, onde você o reconhece, prega as boas novas e agradece ao infinito poder Eu Sou. No versículo 4, pois tu, Senhor, me alegraste com a tua obra. É difícil dizer a que trabalho se pretende. Alguns supõem a obra da criação, pois o salmo é para o sábado, mas talvez a operação geral da providência de Deus, no mundo mais provável, seria entender que a frase diz: eu triunfarei nas obras de tuas mãos. É uma repetição para dar ênfase. A própria obra é a manifestação da sua imaginação. Versículo 5. Ó Senhor, quão grandes são as tuas obras! Poderoso e maravilhoso, ou seja, esses são os caminhos da providência. Os teus pensamentos são muito profundos e estão conectados com o todo. Está lá também em Jó 11:8. O que é que não podemos esquecer sobre o Salmo 92? Que é importante um bom trabalho diário, algo que o homem faz todas as manhãs e à noite. O Talmud fala desse salmo como sendo cantado na manhã do sábado, na libação, que se seguiu ao sacrifício do primeiro cordeiro. O que aqui é dito, ser uma boa coisa, é o ato de reconhecer a relação direta de Deus com nossas vidas. Ele está intimamente relacionado com eles. Podemos e devemos sentir essa relação, mas é correto dizê-lo. E isso nos faz bem dizer isso, dia a dia. O salmo pode ser usado como um apelo ao valor das devoções e adorações matinais e vespertinas. Quando Richard Baxter exerceu uma influência tão graciosa em Kindermeister, uma parte importante de seu trabalho era garantir a oração familiar em todas as casas, que em todas as famílias houvesse uma adoração matinal e noturna. Moisés providenciou ofertas de agradecimento, porque ele compreendia a natureza humana e sabia que, para os agradecidos, o sinal externo de gratidão seria um acréscimo à própria gratidão. Em todos os tempos, o homem tem misericórdias suficientes para torná-los um assunto de gratidão a Deus. Então lembremos, é uma coisa certa, é uma coisa desejável e agradável. Se começa como um dever, logo se torna uma alegria pessoal. Devemos sempre ter isso, abundantemente. Deve ser um motivo de gratidão a Deus permanente. Devemos valorizar esse sentimento. Devemos fazer a devida expressão da nossa gratidão, mas até o ponto que pode ser aberto com algum frescor, é sugerido pelos 2 termos usados no versículo. A palavra bondade amorosa está associada ao nosso louvor matinal. A palavra fidelidade
está associada ao nosso louvor noturno. O que é Deus para nós quando não fazemos exigências conscientes? Nós não fazemos exigências durante o sono. E o que parece vir primeiro ao nosso pensamento, quando acordamos de manhã, é a bondade amorosa, das preservações e restaurações de Deus. Através do sono e da escuridão, trazidos com segurança, restauramos a vida. Damos poder ao pensamento. Aprendemos com esse salmo que os pensamentos do todo, do eu sou, de Deus, são vistos por suas obras. Um homem é sempre maior, sempre melhor do que qualquer coisa que ele faça, e, no entanto, é apenas pelo que ele faz que podemos obter nossa compreensão do homem. Então Deus, acima e além de qualquer coisa de sua obra. Podemos entender muito sobre a obra de Deus. Podemos ver o propósito de Deus em muitas coisas e usar muitas coisas como Deus planejou que fossem usadas. Quando se diz que seus pensamentos são muito profundos, muito além do prumo do homem, há um mistério na natureza. Ela guarda seus segredos, que nem mesmo a ciência do homem pode forçá-la a revelar. E esses mistérios declaram que deve haver mistérios mais profundos, naquele que detém o segredo de todos eles. Ele é o mais misterioso de todos eles. Aprendemos com esse salmo que graça e força caracterizam os justos. Palmeiras são tipos de graça. Os cedros são tipos de força. A palmeira se ergue, graciosamente da planície, e traz uma bela coroa de frutos e folhas. O cedro lança suas raízes largas, e também profundas nas colinas. Por isso, aqueles que pela adoração diária descansam sua vida em comunhão com Deus, encontrarão o segredo do frescor ininterrupto e da estabilidade morredoura. Eles conhecerão a beleza e a força do justo, com a graça sempre adaptada, de acordo com a promessa, como o teu dia, como o teu pensamento. Assim será a tua força. Sua graça brilhará até o fim, muito mais forte e brilhante. De acordo com a promessa, nunca te deixarei, nem desampararei. Quando os que acreditam estão sob todos os tipos de decadências físicas e naturais, e pode ser também que foram atingidos por decadências espirituais, há uma provisão feita na aliança para torná-los florescentes e frutíferos, vigorosos no poder da graça interna e florescendo na expressão dela em todos os deveres. Bendito seja Deus por essa boa palavra de graça que Ele nos deu para o encorajamento, mesmo que tenhamos circunstâncias e tentações, sobretudo em fases desafiadoras ou na velhice. Mas ainda assim, a graça de acreditar nos dará a vitória pela qual temos que lutar.